Graça e paz a todos. Eu sou Rose Vieira e hoje nós vamos estar falando sobre o que Jesus disse a seus apóstolos, o que aconteceria assim em nossos dias. Mas antes eu quero convidar você para curtir, comentar, compartilhar. Caso você não for inscrito, se inscreva no nosso canal também. E eu quero deixar aí uma pergunta para você. Você acredita que Jesus está para voltar? Se você acredita, deixa aí o seu comentário, a sua opinião. A sua opinião é muito importante e nos ajuda a ter mais engajamento no nosso canal. E vamos lá, né? Então, nós estamos em tempos que a palavra de Deus, ela precisa ser divulgada, né? Jesus disse: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Sempre assim eu me perguntava, né, que como que é possível isso, né? Como que eu vou por todo mundo para falar do evangelho? Eu era bem mais nova e eu sempre me perguntava como que a gente poderia estar fazendo isso. E eu vejo que assim a internet, as redes sociais, elas nos ajudam muito a fazer isso. Hoje, através da internet, a gente pode alcançar o mundo todo, né? Nos dias de hoje, diante do que nós estamos aí vivendo e vendo, tantos acontecimentos, né, do mundo, que as pessoas mais falam aí é da volta de Cristo, sobre o final dos tempos e sobre, né, que vai acontecer nesses dias. E o trecho assim mais usado da Bíblia é capítulo 24 de Mateus, né? O pessoal usa muito, que ali Jesus ele fala, né, o que vai acontecer, né, com assim, o mundo antes da volta dele. Mas é importante assim nós lermos o contexto também para nos ajudar a entender melhor. Bom, lá no capítulo 23, onde Jesus ele falava para uma grande multidão no templo, e ali ele criticava, né, a postura dos fariseus, que eles pregavam a palavra, mas eles não viviam aquilo que eles pregavam, né? Eles não praticavam, eles apenas falavam. E depois Jesus ele traz ali palavras duras ao povo, né? Eu vou até ler para vocês, está lá em Mateus 23, capítulo 23, versículos 37, 38 e 39. Bom, 37 fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Aí o 38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. E o 39. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. E logo depois disso, né, se inicia o capítulo 24. E já ali no início dizendo que Jesus saiu do templo. E em uma observação, né, eu creio que Jesus ali, ele ainda estava muito irado. Porque olha o que ele diz no versículo 2 do capítulo 24 de Mateus. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos, eles ficaram ali curiosos, né, sobre aquela profecia. E quando chegaram ali eles no monte, né, das oliveiras, eles perguntaram ali para Jesus: quando aconteceria essas coisas? E qual sinal acontecerá na segunda vinda de Cristo e do fim do mundo? Eles queriam saber, né? E Jesus ele explicou o que haverá de acontecer. E essas profecias também estão lá no capítulo 13 do livro de Marcos. Gente, isso que nós falamos é o contexto, para que fique mais claro, mais fácil o entendimento. E agora nós vamos analisar o conteúdo que é importante, né? Vamos lá. Pontos importantes, para que fique assim mais fácil, né, da gente entender. Essa mensagem ela foi direcionada ao povo judeu e não para a igreja, como alguns pensam,
A igreja de Deus só foi assim incluída no Pentecostes, lá em Atos, no capítulo 2, versículo 4. E a palavra Pentecostes é o início do que nós chamamos hoje de igreja, sem placa de denominação. Então nós vamos deixar claro que os acontecimentos profetizados por Jesus tratam unicamente de como será a situação dos judeus no período da grande tribulação antes da sua volta. Além disso, no capítulo 24 de Mateus, ele trata dos falsos profetas, dos falsos cristos que surgirão para enganar o povo. Essas pessoas levantadas por Satanás, elas representam um perigo para o povo de Israel que não acreditam que Jesus é o Messias, que já veio ao mundo uma vez. Então, isso é muito preocupante. E nós que somos a Igreja de Cristo, nós precisamos nos preocupar mais com os falsos mestres. Está cheio de falsos pregadores e é importante nós sabermos discernir os espíritos, para que a gente não venha cair em ciladas que nos afastam dos caminhos do Senhor. E outro fato de que os judeus eles são alvo da profecia de Cristo, do fim dos tempos. É quando Jesus fala lá do sacrilégio terrível, ou seja, da abominação que traz destruição. Jesus ele fala da terra judaica, ali do templo e dos sacrifícios de que Daniel já havia profetizado há muito tempo. E reparem que em Mateus capítulo 24, versículo 16, Jesus disse que aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para os montes. Isso trata claramente de Israel, porque no Novo Testamento inteiro ali não existe uma única passagem em que Jesus ou qualquer um dos seus apóstolos, eles peçam para a igreja fuja para os montes. Ou, por fim, da mesma forma, o texto ainda fala sobre o sábado, que está assim ligado aos costumes e às leis do povo judeu. E ainda fala também da parábola da figueira, que é uma representação simbólica do povo de Israel. E um outro ponto importante também é quando essas uma pergunta, quando essas profecias elas irão se cumprir? Lá em Mateus, no capítulo 24, 36, Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O que ficou claro aqui é que vai acontecer quando as pessoas menos esperarem. As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Ou seja, as pessoas elas vão estar ali muito distraídas e assim acontecerá a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é mais importante é que nós temos que estar preparados, o tempo todo, qualquer momento, porque os mandamentos eles estão para se cumprir, O primeiro mandamento que é muito importante que a gente tem que obedecer da palavra do Senhor é amar a Deus. Quando você ama a Deus, você cumpre o que está na palavra dele. Então, se você não lê a Bíblia, você ama a Deus, então começa a ler a Bíblia, começa a estudar o que Deus diz na palavra dele, que isso é a prova do amor que você tem por ele. Se você ama a Deus, estuda a Bíblia. Quanto tempo você tira para ler um versículo, um capítulo, estudar a palavra de Deus, Nós temos que dar prova desse amor. Como que você prova que você ama a Deus? E o segundo é amar teu próximo como a ti mesmo. Hoje em dia, eu vejo tantas pessoas amarguradas, brigando, familiares uns com os outros. E não é aquela briga igual de criança, que a criança ela briga, daí a pouquinho ela já está brincando de novo, ela esqueceu. Um amor tão verdadeiro, tão lindo. Nós temos que ser como uma criança. Perdoar, saber perdoar. Saber chegar na pessoa, pedir perdão, mesmo quando você não está errado. É importante você mostrar essa humildade, começar de você quebrar o coração. É muito lindo isso que Deus nos ensina. Amor a Ele, amor ao próximo. E outra coisa importante, a gente andar sempre em santidade. Buscar a santidade, como está lá em Hebreus 12, 14, fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não buscar a santidade, como que você vai ver Deus?
Irmãos, vamos ficar atentos, Jesus está para voltar, vamos buscar a santidade, procurar, buscar, obedecer a palavra do Senhor, né? Cumprir os mandamentos do Senhor. Mesmo assim, a gente sem saber a data certa dos acontecimentos, né, que vai marcar a volta do Messias e o estabelecimento do seu reino aqui na Terra, a passagem bíblica que nos mostra que a profecia ela começará a se cumprir nos 7 anos da tribulação, que será a última das 70 semanas profetizadas por Daniel. Bom, meus queridos, meus irmãos, essas são algumas das observações que eu senti de colocar aqui sobre a vinda de Jesus. Tem muito mais na palavra do nosso Senhor e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe e fiquem com Deus.